Seja bem-vinda ao novo capítulo e ele começa agora no Encontro WIN. Hoje a gente vai falar de um tema polêmico e que gera até tabu, mas que não deveria gerar pelo impacto positivo que gera na vida das mulheres, e hoje a gente vai falar tudo sobre reposição hormonal, terapias hormonais para as mulheres no climatério e na menopausa. E para falar sobre esse tema tão importante, eu tô aqui hoje com a doutora Mariana, que é médica da equipe WIN e acompanha as pacientes nos planos de acompanhamentos na nossa clínica. Seja bem-vinda, doutora Mariana. Muito obrigada, Léo. Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar desse assunto tão polêmico, né? Mas que é fundamental para as mulheres saberem quais são os sintomas e como entrar nessa fase da vida do melhor jeito possível. Perfeito. Doutora Mariana, para a gente começar, a primeira pergunta: por que ainda há tanto medo? Tantas mulheres que chegam no nosso consultório com as mesmas dúvidas. Reposição hormonal engorda? Reposição hormonal dá câncer? Essas são as que eu mais ouço. Mas fala pra gente em relação ao medo, por que existe tanto estigma sobre esse tema? Então, esse medo, ele vem de um estudo que foi feito em 2002, chamado WHI, que foi um estudo onde eles pegaram mulheres que já não tinham mais tempo para se entrar com a reposição hormonal e deram para elas hormônio de égua prenha, de égua grávida. Então, foi uma catástrofe, realmente deu tudo errado nesse estudo. E muitas pessoas ainda se apegam a esse estudo para falar que o hormônio dá câncer, que o hormônio engorda, mas atualmente isso é um mito, porque a gente tem os hormônios bioidênticos, né? Então, a gente usa os hormônios bioidênticos que não causam esses riscos. Hoje a gente tem segurança, né? E tudo na nossa clínica é personalizado, não existe uma dose para todo mundo. Cada paciente tem sua história, cada paciente tem o seu estilo de vida e os hormônios são personalizados para cada paciente. Perfeito. O que acontece muito no dia a dia, muitas pacientes chegam e falam, mas me disseram que o hormônio dava câncer. Daí me perguntam, mas por que falam isso, doutor? Eu falo, porque realmente davam câncer. Mas isso em 2002, há 23 anos atrás. Como a doutora Mariana falou, os hormônios utilizados nesse grande estudo que mostrou que aumentava o risco de câncer de mama não tem relação nenhuma com os hormônios que a gente usa hoje. E o outro ponto importante que eu gosto de ressaltar é que realmente o WHI, que foi o estudo de 2002, mostrou que o risco de câncer de mama aumentava. Mas ele mostrou também proteção contra doença cardiovascular, diminuiu o risco de infarto, diminuiu o risco de AVC, diminuiu o risco de osteoporose. Então, o resultado não foi positivo, mas não foi tão ruim quanto as pessoas pintam também. Exato. Mas muitas vezes, muitos médicos até hoje ficam repetindo coisas lá do passado, de 2002. Então, acho que a primeira mensagem aqui é que se o médico fala que reposição hormonal dá câncer, que a gente sabe que é comum alguns médicos falarem, ele está preso no passado e isso não é real. Exato. E para a gente seguir, eu queria conversar um pouco com a doutora Mariana para a gente desmistificar um ponto importante. Algumas mulheres acham que a reposição hormonal tem a ver com o abuso de hormônios, com anabolizante, com coisas que não deveriam ser feitas, coisas de atletas, coisas underground, o que não tem relação nenhuma também. Doutora Mariana, fala para a gente sobre a diferença da TRH, da terapia de reposição hormonal, para a mulher no climatério e na menopausa, e qual a diferença do abuso de hormônios. Então, a TRH, né, é quando a gente dá aquele hormônio que está faltando já no corpo da mulher. Então, quando a mulher começa ali no climatério, os ovários já param, não que eles param, eles começam a diminuir a produção hormonal, aí vem a menopausa que cessa realmente essa produção hormonal. Então, quando a gente entra com a reposição hormonal para a mulher, é fisiológica, é pouco hormônio, é personalizado, como eu falei, com os hormônios bioidênticos, que são quimicamente iguais àqueles hormônios que a gente produz. Então, a segurança é muito grande. Quando você pensa aí nesse uso de anabolizantes, são outros hormônios, são hormônios sintéticos, em doses cavalares, em que não tem a mesma direção dos nossos, né, que a gente passa para as nossas mulheres. É totalmente diferente. O nosso é bem seguro, com dosagens hormonais pequenas, geralmente. A gente não precisa usar grandes quantidades de hormônio. Perfeito. É a dose adequada para a mulher naquela fase de vida. Exato. E que não deve ser confundido com o abuso de hormônio. Geralmente no climatério a gente começa com menos hormônio, né? Quando entra na menopausa a gente precisa aumentar um pouquinho, porque como eu falei, aí já parou a produção fisiológica, né? Então a gente acaba aumentando um pouco essa reposição hormonal, mas não é nada perto do que o uso de anabolizantes. Não chega, nem tem como comparar uma coisa com a outra. E até o próprio nome diz, é reposição hormonal, é repor o hormônio que está faltando. E doutora Mariana, uma coisa importante, a gente falou sobre os hormônios bioidênticos. Então a gente falou que no passado tinha essa confusão do aumento do risco de câncer e hoje a gente usa com os hormônios bioidênticos. Fala mais pra gente dos hormônios bioidênticos, qual é a diferença deles na prática, qual que é o resultado que eles têm, tanto no resultado clínico da paciente como na prevenção de doenças também. Então, os hormônios bioidênticos, eles são quimicamente semelhantes aos que a
gente produz, né? Quando a gente passa o hormônio bioidêntico para paciente, geralmente a gente passa os 3 hormônios que são precisos: estradiol, progesterona e testosterona. Então, eles vão melhorar a qualidade de vida dessa paciente, né? Ela vai se sentir mais disposta, mais animada, com a memória melhor, ganho de massa muscular, vai melhorar o processo de emagrecimento. Então, o hormônio bioidêntico, ele é muito seguro, diferente do hormônio sintético. Então, com o hormônio bioidêntico, a gente tem segurança na parte de câncer, de coagulação, porque muitas mulheres têm medo de trombose. Ele previne infarto, Alzheimer, depressão, demência, entre outras coisas. Um ponto importante também do hormônio bioidêntico, além da molécula diferente do que era usado no passado, hoje a principal via de administração é transdérmica, o que também diminui muito os efeitos colaterais, principalmente a trombose, que era uma preocupação grande no passado. E para ficar claro para quem está assistindo a gente, é como se fosse um sistema de chave e fechadura. Quando o hormônio era sintético, que era o estrogênio equino conjugado, que era da urina de égua prenha, a chave não se encaixava perfeitamente na fechadura, ficava uma série de radicais livres nessa junção do hormônio utilizado com o corpo da mulher. O hormônio bioidêntico, como a doutora Mariana falou, ele é idêntico ao produzido no ovário, então a chave e fechadura é perfeita. E não tendo esses radicais livres, diminui os efeitos colaterais e os riscos da terapia de reposição hormonal. E um ponto interessante que eu gostaria de trazer, existem estudos modernos, existe um estudo francês que chama E3N, que acompanharam 80 mil mulheres por 10 anos. E esse estudo mostrou que os hormônios bioidênticos, que é o 17-beta-estradiol e a progesterona micronizada, não aumentam o risco de câncer de mama, quando comparado com o estrogênio equino conjugado e a medroxiprogesterona. Então, essa questão do hormônio aumentar o câncer de mama, isso não é real. Isso é algo do passado que tem que ficar para trás de uma vez por todas. Tem outro estudo também em que eles colocam próximo ao tumor ali de mama um implante de testosterona e vê que com esse implante próximo ali ao tumor tem diminuição do tumor, tá? Sim. Então também a testosterona acaba sendo segura. Isso é mito de que causa câncer. Sim. Isso já foi ano passado. E a medicina evolui cada vez mais. E como a doutora falou, tem esse estudo, acho que da Rebecca Glaser, né? Sim. Que é uma médica brasileira que faz esse estudo nos Estados Unidos. É bem provável que no futuro vão mostrar que a testosterona, no caso, os hormônios bioidênticos ainda reduzam o risco de câncer, né? O câncer de endométrio, fazendo a reposição hormonal adequada, ele já é menor do que da mulher que não faz. Exato. Então, a medicina mudou muito, a medicina evoluiu e hoje a terapia de reposição hormonal, realmente, quando bem indicada, transforma a vida das mulheres com mais de 40 anos. Doutora Mariana, a gente fala repetidamente os benefícios da reposição hormonal. Fala pra gente, na prática clínica, no dia a dia, como que você vê as pacientes chegando até você, no seu consultório, com que queixas elas vêm geralmente e como que é a transformação causada na vida dessas pacientes em pouquíssimo tempo após o início da terapia de reposição hormonal? Bom, elas chegam primeiro bem cabisbaixa, elas ficam quietinhas, algumas choram, elas se queixam de um cansaço extremo. Muitas falam, não tenho nem vontade de levantar da cama, doutora, eu tô numa fase que eu não consigo nem levantar da cama. A memória tá ruim, a salabilidade emocional. Elas falam muito também sobre a libido, que cai bastante, que o casamento começa a entrar em crise por causa disso. O aumento da gordura abdominal. Elas falam, doutora, eu nunca tive barriga, agora minha barriga tá enorme, o que eu tô fazendo de errado? Dificuldade de ganhar massa muscular, então elas estão indo na academia, elas estão treinando, não conseguem ganhar massa muscular. Então tudo isso atrapalha a qualidade de vida da mulher. A autoestima começa a ficar baixa, ela começa a ir mal no trabalho, no casamento. E é interessante que todos esses sintomas geram confusão. A maior parte das mulheres que chegam na nossa clínica, elas já passaram por diversos médicos. Às vezes já passaram por psiquiatra, achando que elas estavam ficando doidas. Elas mesmas falam isso, achei que eu estava ficando louca. Começa a ter conflito com o marido, conflito com o filho, conflito no trabalho e não sabe o que está acontecendo. Então isso gera um impacto na vida dessa mulher em todos os aspectos muito negativo. E o que eu ouço bastante frequência é que as mulheres dizem que não se reconhecem mais. Elas falam, aconteceu alguma Exato. coisa, eu não sou mais quem eu era, né? Eu não era desse jeito, o que aconteceu comigo? Eu acordei outra mulher. E é uma coisa que pode acontecer realmente rápido, né? Muitas pessoas falam, não, isso vai demorar pra acontecer. E não é. Uma noite a mulher dorme bem, no outro dia os sintomas já podem começar a aparecer. E tem sintomas que não podem ser ignorados. As pessoas, as mulheres, muitas vezes associam a menopausa com ondas de calor. Então eu vejo muitas mulheres chegando no consultório e falam, não, pra mim passou batido, eu não senti nada. O que ela tá querendo me dizer é que
ela não teve onda de calor. Exato. Mas existem 76 sintomas relacionados com a transição menopausal e com a menopausa. Os mais comuns são insônia, oscilação de humor, irritabilidade, depressão, falta de vontade de fazer as coisas, queda da libido, aumento de peso, dificuldade em ganho de massa muscular, osteoporose. Uma série de sintomas, são 76. Uma coisa que é engraçada, né? Tem mulheres que falam assim, eu tenho muito zumbido no ouvido, depois que eu entrei na menopausa eu tenho zumbido. O zumbido também é um desses sintomas. Síndrome do ombro congelado também. Então, são tantas coisas que a mulher não tem nem noção de que aquilo está relacionado à menopausa, entendeu? Ela só relaciona a menopausa à onda de calor. Explica pra gente, doutora Mariana, o que é a síndrome do ombro congelado? Então, é quando você começa a ter uma dor no ombro, né? Você começa com uma dor. Aí você fala, acho que não é nada, deve ter pego alguma coisa errada na academia, um peso errado. E com o passar do tempo, seu ombro para o movimento, tá? Isso acontece por quê? Pela baixa do estradiol. O estradiol, ele é o hormônio fundamental para lubrificar nossas articulações. E quando ele cai, isso pode acontecer e é devido à menopausa. Interessante, muito interessante. Uma das causas, né? A menopausa. Sim, com certeza, a queda hormonal. Então, você que está assistindo a gente agora, se conectou com algum desses sintomas e já tem mais de 40 anos, ele pode sim estar relacionado com a transição menopausal e com a menopausa. E o sintoma principal de todos são as ondas de calor, que a gente precisa falar sobre elas com carinho, com um pouco mais de atenção, porque muitas mulheres acreditam que a onda de calor tem relação apenas com a queda de qualidade de vida. Porque essas mulheres têm uma queda muito grande de qualidade de vida, tanto durante o dia, como durante a noite, como nos relacionamentos. Às vezes é comum, durante o atendimento, a mulher ter uma onda de calor e realmente muito complicado. E elas falam que elas sentem bastante vergonha, né? Por exemplo, tá numa reunião de trabalho e de repente dá uma onda de calor, elas começam a transpirar, elas não sabem o que fazer e aquilo lá gera vergonha ali em frente aos colegas de trabalho, né? Sim, e a onda de calor, além de todo esse impacto negativo, ela é um sintoma cardiovascular. Então, quanto antes a onda começar, quanto mais jovem a mulher for, quando ela começar a ter as ondas de calor, e quanto mais intenso essas ondas forem, maior o risco dessa mulher apresentar um infarto e um AVC no futuro. Então, a intensidade da onda de calor é diretamente proporcional ao risco cardiovascular, ao risco de desenvolver um infarto e um AVC. Então, se você, mulher, está assistindo a gente agora, tem onda de calor ou conhece alguém que tem onda de calor, você precisa alertar essa pessoa e você precisa estar alerta. Isso aumenta o risco de infartar e de ter um AVC. Sim. E a principal causa de morte de mulher 40 a mais é infarto e AVC. Não é câncer, né? Não é câncer. E as mulheres. E isso é muito legal, que muitas mulheres chegam no consultório e pensam, mas eu vou usar hormônio, mas eu tenho medo de câncer de mama. Daí a gente conta toda essa história, a gente explica tudo isso, contextualiza a mulher. Só que o que aumenta o risco de câncer de mama, todo mundo sabe, é comprovado, é obesidade. Exato. É sedentarismo, sedentarismo, obesidade, tabagismo, etilismo. Então, muitas vezes a mulher está em obesidade, ela não se exercita e ela bebe, e às vezes fuma, e está preocupada em usar o hormônio que, na verdade, vai diminuir o risco de câncer, vai ajudar ela a perder peso, vai ser um fator de risco a menos para infartar e ter AVC, né? Exatamente. E quando a gente entra com a reprodução, com a terapia de reposição hormonal, o que a gente quer? Que a mulher não tenha fogacho. Então, por isso, o nosso acompanhamento ali sempre de perto com as mulheres que estão no nosso protocolo. Porque a gente não quer que a mulher tenha fogacho. A gente vai fazer e trabalhar de tudo para que isso não aconteça, porque a gente quer zerar aí o risco cardiovascular dela, né? E a doutora Mariana colocou um tema muito importante. A importância da gente estar ao lado dessa mulher durante a introdução da terapia hormonal. Porque são vários fatores juntos. Essa mulher que está com insônia, ela começa a ficar com cortisol alto. Às vezes, na transição menopausal, tem ciclos intensos, com saída de coágulo, muito sangramento, as vitaminas dela ficam baixas, a ferritina fica baixa. E até ajustar a dose adequada da terapia hormonal, isso leva tempo. Não é coisa que vai fazer em uma consulta de 15 minutos, meia hora. Então, por isso que todas as nossas pacientes, a gente acompanha dentro de um plano de acompanhamento que dura de 6 meses a 1 ano, para conseguir encontrar a dose adequada do hormônio para essa mulher e conseguir equilibrar o metabolismo dela, conseguir entregar para ela uma saúde verdadeira, uma saúde profunda, uma saúde integrativa, que vai muito além da reposição hormonal. Em cada fase da vida da mulher, ela vai precisar de uma quantidade de hormônio, entendeu? Então, não é uma reposição com dose única e aí, olha, tá aqui sua receita, pode ver sua vida, você volta daqui a 1 ano. Não, porque isso não vai dar certo, entendeu? E também não é só o hormônio, né, Léo? É como você falou, são as vitaminas, os minerais, o estilo de vida ali, ver se a mulher pratica exercício, como tá o sono, como tá a dieta, fazer a nossa soroterapia com a nossa parte de soro que tem anti-inflamatório, antioxidante, para poder desinflamar ali o corpo, para ele poder receber o hormônio do melhor jeito. Então, não é só uma coisa isolada que vai resolver. Essa medicina integrativa, onde tudo precisa conversar para ter sucesso. Sim, e é exatamente o que a doutora Mariana falou. Tudo conversa
conversa. Principalmente o que a mulher faz em casa, os hábitos e a rotina dela. Então, muitas mulheres procuram a gente em sobrepeso, em obesidade, em sedentarismo, com alguns sintomas negativos da transição menopausal, querendo ajuda. A reposição hormonal por si só não vai fazer milagre. Ela é uma das peças importantes para que essa mulher fique bem. Então, junto com a reposição hormonal adequada, tem que adequar as vitaminas, os minerais, tem que desinflamar o corpo dessa mulher. O estado de menopausa por si só já é um estado inflamatório crônico. Precisa ajustar o sono, precisa ajustar a massa muscular, precisa ver a massa óssea dessa mulher, precisa tratar o intestino. Então é um contexto global. E grande parte do resultado dessa abordagem que a gente faz, desse acompanhamento que a gente faz, grande parte do resultado vem do que a paciente faz em casa, do que você, o quanto você está disposta a mudar a sua vida, a mudar seus hábitos, a sua rotina e o seu comportamento para realmente ter qualidade de vida e prevenir que tenha doenças no futuro. Eu sempre falo, para as minhas pacientes que a melhor reposição hormonal é aquela que você precisa de pouco hormônio. Se você está precisando de grandes quantidades para repor ali o hormônio, alguma coisa está errada. Porque quando a mulher ela tá com uma qualidade de vida boa, treinando direitinho, comendo bem, dormindo bem, fazendo lá soroterapia, o uso das vitaminas, a quantidade de hormônio que ela vai precisar é pouca. A gente sabe quando a paciente não está aderindo bem ao estilo de vida, quando a gente está precisando aumentar muito ali a reposição hormonal. E por isso que todas as nossas pacientes, independente de estar em sobrepeso e obesidade, fazem acompanhamento também com a nutricionista na nossa clínica. Porque muitas vezes a pessoa, quando não está em sobrepeso, só pelo fato dela ser magra, ela acha que não precisa de acompanhamento nutricional. Mas todos nós precisamos de uma orientação nutricional, porque nem sempre o fato de não estar gordinho ou de estar magro é sinônimo de saúde. Sim. E assim, o fato de estar magra, não quer dizer que você tem uma boa composição corporal também. Exatamente. Então isso a gente faz na nossa clínica. A gente faz bioimpedância, para ver a composição corporal. Já peguei inúmeros casos de paciente com IMC normal, peso normal, quando vai ver o percentual ali de gordura é alto e a massa muscular é baixa. Então não tem uma composição corporal satisfatória. E aí o que a gente vai trabalhar? Para diminuir o percentual de gordura, ganhar massa magra, para poder ficar tudo bem alinhado. É o que a gente chama de falso magro, Você tem um peso e o IMC normal, quando vai ver a composição é uma catástrofe. Então isso também é muito importante. Sim. Inclusive, eu queria contar uma história de uma paciente que eu atendi, uma mulher jovem de 54 anos, com o peso adequado. Você olhava para ela e pensa, essa mulher é magra, as pessoas podem achar que ela é saudável, mas uma mulher jovem que tinha pouca qualidade de vida por perca de massa muscular. Ela tinha um quadro de sarcopenia, ela não conseguia sentar no chão e levantar sozinha, tinha dificuldade para andar, tinha desequilíbrio, tinha falta de força e até já tinha sofrido algumas quedas por isso. Uma mulher de 54 anos e magra. Super jovem. Super jovem. Então, se não fizer uma avaliação da composição corporal, se não fizer o diagnóstico adequado, não vai dar para ajudar essa mulher de uma maneira verdadeira. E lembrando que a sarcopenia diminui a expectativa de vida, É o que eu sempre falo também, as minhas pacientes sempre escutam eu falar. Músculo é sinônimo de patrimônio. Quanto mais músculo você tem, melhor você vive. Diminui seu risco de infartar, de ter AVC, de ter depressão, de ter Alzheimer, demência. Então, isso também é fundamental. E isso a gente também vai acompanhar. Não é só ali a reposição hormonal, O que a gente está falando o tempo todo. É todo o contexto. E a massa muscular está diretamente relacionada com a massa óssea. A osteoporose é uma doença gravíssima da menopausa. É uma doença da mulher. E ela é negligenciada. Eu atendo pacientes já de 50 anos que nunca fizeram uma densitometria óssea na vida. Então, independente do lugar do Brasil que você estiver assistindo, se você já tem mais de 45 anos, já está com alteração no fluxo menstrual, peça para o seu médico solicitar uma densitometria óssea para você. Porque se tiver um quadro de osteopenia, um quadro de osteoporose, um quadro inicial, você já consegue reverter e evitar ter problema no futuro. Exato. E precisa desse acompanhamento assim que começarem os primeiros sinais, entendeu? Não pode esperar. É o que a gente fala sobre menopausa preventiva, Quando você começar a ver que alguma coisa está errada no seu corpo, começa ali entre os 40, 42, que você vai começar a ver alguma mudança. Não precisa esperar piorar para procurar ajuda médica, Começaram os primeiros sintomas, você já pode procurar auxílio para pensar em já até repor hormônios se for preciso, mas precisa já começar ali ter um acompanhamento médico, não pode esperar. Quando as pacientes chegam no consultório com 40 anos, 42, eu fico extremamente feliz, porque eu sei que aquela mulher não vai precisar passar pelo sofrimento para a gente resolver o problema dela. Quanto mais tempo a mulher demora para procurar ajuda, maior o impacto do hipoestrogenismo, do estrogênio baixo, dos hormônios baixos. E esse impacto, se a mulher já está na menopausa há 5, 10 anos, é difícil de reverter. Então, se ela procura a gente já com muitos sintomas, com muitas ondas de calor, com lesão cardiovascular, com osteoporose, a gente consegue fazer um bom trabalho, devolver qualidade de vida para ela e prevenir que a doença progrida. Mas quando começa no início, com 42 anos, tudo isso pode ser evitado. Então, esse é o momento oportuno. A partir dos 40 anos, qualquer alteração do ciclo menstrual, qualquer sintoma que você julgue que não está sendo
adequado, que você mudou, procure um médico especialista no cuidado da mulher no climatério, na menopausa, que ele pode te ajudar. Exato. A gente tá aqui para isso, né? Com certeza. E é um trabalho muito gratificante, porque a desinformação em torno desse tema é muito grande, muito tabu, muita gente falando besteira. Tem pacientes, às vezes, que eu atendo a primeira vez, daí eu passo a reposição hormonal, converso, conto toda essa história que a gente contou aqui, e quando a paciente volta para a segunda consulta do nosso plano, ela fala, parei de usar hormônio. Eu falo, mas por quê? Minha vizinha disse que dá câncer. Exato. Mas você não estava bem? Tava, mas eu não vou usar mais. Agora eu tô com medo, porque minha vizinha falou. Eu falo, respeite sua vizinha, mas não ouça o que ela tem para falar sobre isso. Quando você precisar, pergunta pra gente, pergunta pra mim, manda uma mensagem que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, né? E uma coisa importante que a doutora Mariana falou é o momento oportuno de procurar uma ajuda especializada. Estatisticamente no Brasil, toda mulher com mais de 40 anos já entra na transição menopausal, mas eu já atendi pacientes de 37 anos com onda de calor. Então isso é uma média, 40 anos. Qual que é a primeira alteração que você vai perceber no seu dia a dia? A primeira delas é a alteração do ciclo menstrual. A primeira alteração que mostra que você já está na transição menopausal recente, no começo da transição menopausal, são ciclos mais intensos de sangramento. Um sangramento mais intenso, saída de coágulo, aumento dos dias de sangramentos e geralmente nesse início da transição menopausal, o principal sintoma que vem junto é insônia e irritabilidade. A mulher às vezes nem tinha TPM, começa a ter, né, nessa fase da vida. Fala, nossa, mas nem adolescente eu tinha TPM, agora eu tô com TPM, isso pode acontecer. Começa a ter cólica que nunca teve, começa a ter dor de cabeça que nunca teve. Então, com 40 anos, se você tem 40 anos, 42, é isso que você tem que observar. O ciclo aumentou de intensidade, começou a ter comemorativos durante o ciclo menstrual que antes não tinha. Isso já é sinal para procurar ajuda para começar um tratamento bem feito. A partir dessa fase, você tem a transição menopausal recente e depois a transição tardia. Quando a mulher fica 2 meses sem menstruar, ela já muda de fase fisiológica. Ela sai da transição recente e vai para a transição tardia, que é uma fase que tem outros sintomas que são diferentes, que geralmente começa a onda de calor, que aí essa mulher troca a irritabilidade por depressão, por falta de vontade de fazer as coisas, começa a aparecer a queda da libido, a secura vaginal, coisas que com 42 anos ainda não aparecem. Então, cada fase é muito específica. Por isso que precisa de acompanhamento, né? Porque cada fase precisa de uma dosagem hormonal, né? E um acompanhamento contínuo, porque é um trabalho que vai sendo feito conforme a mulher vai evoluindo no ciclo fisiológico. E muitas vezes eu pego o caso também de algumas pacientes que ela já vem usando uma terapia de reposição hormonal, mas é aquela terapia de reposição hormonal de farmácia. Tem aquela dose fixa. Ela tá usando aquilo lá há muito tempo e ela fala, doutora, eu não tô vendo resultado. Aí você fala, olha, talvez você não precise mais dessa quantidade de hormônio, a gente já tem que mudar essa quantidade de hormônio, né? Por isso ali a individualização de cada paciente. E elas vêm com os exames. Aí é a catástrofe total, né? Aí chega lá, B12 de 200. Ah, tá normal, tá dentro do valor de referência. Vitamina D de 30, tá normal, dentro do valor de referência. Ferritina de 40, tá normal, dentro do valor de referência. Mas e aí? Sim. Estar dentro do valor de referência quer dizer que está bom, né? E isso é uma observação muito importante, porque por mais que você faça uma reposição hormonal adequada, com os hormônios bioidênticos, transdérmicos, se você não corrigir esses pontos que a doutora Mariana falou, ajustar as vitaminas, ajustar a ferritina, você não vai ter um resultado bom. Não vai. E não só isso também, né? Intestino fundamental, né? Quantas pacientes aí com dieta ruim, que não ingerem água, não dormem, tem ali uma desbiose intestinal importante, não vai ter uma boa resposta à reposição hormonal, não adianta, a gente precisa também tratar o intestino. Então, tá vendo que são vários pontos, né? Não é só ali passar uma receita pronta e acabou. A gente tem que olhar todo esse contexto para que a mulher tenha uma boa resposta à reposição hormonal e volte a ter qualidade de vida, que é o mais importante. Perfeito. Então, para você que está assistindo a gente, umas dicas práticas. A sua vitamina B12, ela precisa estar acima de 600. A vitamina B12 acima de 600 diminui o risco de demência a longo prazo e vai melhorar muito sua performance cognitiva, sua performance mental. A sua ferritina tem que estar obrigatoriamente acima de 100. A ferritina é fundamental para a metabolização dos hormônios sexuais no fígado. Ferritina abaixo de 100, a sua metabolização não vai ser adequada. Então, ferritina acima de 100 e vitamina D acima de 50, que é um hormônio importantíssimo para a formação óssea, para ajudar na desinflamação, para perda de peso e para prevenir doença cardiovascular. Então, vitamina D acima de 50, B12 acima de 600 e ferritina acima de 100. Tem algo a mais dos exames que você queira pontuar em relação à dosagem de vitaminas, a dosagem dos hormônios? Eu acho que é importante
importante a gente ver todo o contexto ali, né? Então, o hormônio tiroidiano também é fundamental, né? Que precisa ser visto, não pode ser negligenciado. Glicemia de jejum, insulina, pra gente ver resistência insulínica, porque se a mulher também tem ali uma insulina extremamente alta, a gente precisa tratar para ela responder, também melhora a reposição hormonal. Então, é todo um contexto ali. A gente pede bastante exame, né, antes das nossas consultas, pra gente poder ver tudo o que vai precisar ser manejado ali para que a mulher tenha sucesso na sua terapia de reposição hormonal. E como você vê, é um cenário profundo. Por isso que a gente trouxe esse novo conceito, porque a gente acredita que a medicina tradicional falhou com a mulher 40+. E a gente está no momento de transformação e no momento de uma nova perspectiva de abordagem. E é isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Um cuidado integrativo, um cuidado profundo, que analisa todos os pontos da sua qualidade de vida, para que você tenha realmente a performance que você merece nessa fase da vida tão importante. E além disso, dentro dos nossos planos também, a gente trata questões mais profundas, questões de comportamentos, questões de hábitos, questões de rotinas, questão de rotina alimentar, de escolha alimentar. Tudo isso vai ser fundamental para a sua transformação. O que eu gosto muito é que as pacientes falam depois que elas passam em consulta, elas falam: voltei a ser quem eu era. Por isso que a gente traz essa simbologia do florescimento, do renascimento, porque as mulheres, elas entram nessa fase, elas param de se reconhecer, elas sentem que elas mudaram e não sabem por quê. E quando a gente cuida delas, faz com que o metabolismo dela fique bem organizado, com os hormônios adequados, é isso que elas falam pra gente: voltei a ser quem eu era. E isso é muito gratificante. Como você percebeu até agora, a reposição hormonal, quando bem indicada por um médico que entenda da saúde da mulher 40+, ela vai trazer muito benefício para sua vida e diminuir muito o risco de ter algumas doenças no futuro. Mas eu quero falar agora de outro tema polêmico relacionado com a reposição hormonal. Doutora Mariana, sobre os implantes hormonais. Existe muita polêmica, aparece na televisão, o chip da beleza e tudo mais. Fala um pouco pra gente sobre isso. O chip da beleza, ele vem de uma história que a Hebe Camargo, no passado, colocou implante hormonal e ela ficou tão bonita que as pessoas falavam: nossa, a Hebe tá diferente, ela tá mais bonita. E ela brincou falando que era o chip da beleza. Mas que de chip da beleza não tem nada, né? O implante, ele é só uma via de administração do hormônio. Por essa via, a gente coloca também o implante hormonal, o implante bioidêntico, né? O hormônio bioidêntico ali. E é super simples de ser colocado, a gente faz ali no consultório, com anestesia local, e o paciente já fica liberado ali para suas atividades normais, tá? Ele é bom para quem? Para quem não tem adesão ao tratamento ali do transdérmico, né? Acaba esquecendo de passar, ou viaja muito, ou não gosta porque fica ali, né, um molhado, até precisar colocar roupa, então acaba não gostando. É uma via de administração ótima, em que geralmente dura ali de 4 a 6 meses, dependendo da mulher, e que é super segura. Existem muitas mulheres que chegam no consultório e já falam: eu não vou usar gel, eu quero pôr o implante, porque o gel acaba sendo um incômodo, sendo algo a mais para se preocupar no dia a dia, principalmente para quem tem crianças pequenas, mulheres que têm netos ou até filhos pequenos, em relação à contaminação cruzada do toque na pele onde foi aplicado o hormônio. O implante hormonal, como a doutora Mariana colocou, é só uma via de administração. O grande vilão dessa história que aparece na televisão, que fala no chip da beleza, não é o hormônio. O vilão é o mau uso dos hormônios. Então a gente vê as mulheres aparecendo às vezes na televisão falando que fez o implante, que acabou com a vida delas e ficou com a voz grossa e teve acne e tudo mais. Provavelmente não é a dose adequada. Existem muitos médicos, muitos pacientes que procuram coisas que não são adequadas, que não são fisiológicas, com objetivo de hipertrofia, com objetivo esportivo, que não é o adequado para a mulher, que não é o tratamento que a gente segue na nossa clínica. O implante, ele dá para ser feito sim, com as doses adequadas, para uma reposição hormonal saudável para a mulher 40+. Então, fica muito claro a diferença do implante para reposição hormonal e do abuso de hormônios que fazem por aí e acabam confundindo as coisas. Geralmente quando ela vem com essa queixa de acne, de inchaço, é porque colocaram excesso de hormônio ali e que ela não precisava daquilo tudo, entendeu? Então aí acaba dando muito efeito colateral. Quando a gente pensa em hormônio na nossa clínica, vai ser o fisiológico, como a gente conversou esse tempo todo. É aquilo que a mulher precisa, nada mais do que é necessário ali naquele contexto. E essa beleza que trouxe, que gerou essa questão do chip da beleza e tudo mais, que não é real, né? Isso é algo que realmente não é ético, né? O chip não é um chip da beleza, não deixa ninguém bonito, mas ele acaba, a mulher fica mais bonita porque a reposição hormonal adequada dá mais viço para a pele da mulher, deixa o cabelo da mulher mais bonita, a mulher fica diferente realmente e acaba tendo esse termo que não é adequado, mas é real. Mas não é por causa do implante, né? É por causa do hormônio, que é a via de... É o hormônio que faz tudo isso. Então, se ele for administrado por transdérmico, ele vai fazer o mesmo efeito, né? O implante é só realmente a via de administração, que é uma ótima via. E muitas mulheres se adequam muito bem a ela. E que gera um impacto muito positivo na pele e na beleza dessas mulheres, no cabelo também, nas unhas. Isso é bem
bem nítido no dia a dia. Então, para a gente finalizar esse episódio de hoje, o que eu queria deixar claro é quebrar esse tabu. Hormônio, quando bem administrado por um médico que entenda da saúde da mulher 40+, não vai aumentar seu risco de câncer, não vai fazer você engordar, não é coisa errada, não é coisa de atleta, é necessário para toda mulher que quer ter qualidade de vida, que quer ter performance, que quer ter saúde após os 40 anos. Então, tire isso da cabeça, se alguém te falar ao contrário disso, tenha clareza de que a reposição hormonal bem feita com os hormônios bioidênticos é segura e deve ser feita sim para melhorar sua qualidade de vida. Doutora Mariana, para encerrar, você tem algum recado para as nossas ouvintes, das mulheres 40+? Eu queria dizer que a partir do momento que começarem realmente os sintomas, já procurar um especialista para poder ser reposto aquilo que está faltando, porque se não repor vai ser só ladeira abaixo. E a gente está aqui, a nossa equipe toda à disposição para atender vocês, de onde quer que vocês estejam, a gente está aí à disposição. Perfeito. A mulher tende a cuidar de tudo e de todos e se deixar em segundo plano. Você só vai conseguir cuidar das pessoas que você ama se você estiver bem. Quando você estiver bem, todos ao seu redor vão ficar bem também. Se você quer ficar 100%, fale com as consultoras Win e venha florescer junto com a gente.